Boa tarde, meus amigos. Hoje eu quero falar sobre essas discussões que nós estamos vendo aí de a favor e contra o lockdown. A maioria das pessoas nem sabem que o lockdown é bíblico. O lockdown está na Bíblia. Quando os judeus pediram a Deus para ajudá-los a sair do Egito e que o faraó não permitia, Deus então começou a mandar alguns castigos para o Egito, e nós temos aí essa história que todo mundo conhece, ou a grande maioria aí conhece, que são as chamadas as pragas, as 10 pragas que foram impostas ao Egito. E quando você pega a Bíblia e lê, você descobre que Deus decreta um lockdown para que então seja imposta as pragas. Ele diz a Moisés: retire o povo, leve para Gozém. Gozém era uma área onde o povo judeu ficou em quarentena, ficaram lá escondidos, e Deus então soltou todas as pragas no Egito. No Gozém, onde estavam os judeus, a praga não entrava, eles não podiam sair de lá. Quem saísse seria contaminado e morreria também. E Deus ainda disse mais, disse que aqueles judeus que fossem para, aqueles egípcios, aliás, que fossem para suas casas e ficassem dentro das suas casas, as pragas não os atingiriam. Então, como vocês podem perceber, na verdade o que aconteceu ali foi, na verdade, uma grande pandemia que Deus mandou para punir os egípcios. Mas Deus teve o cuidado de dizer aos judeus, ao seu povo judeu, que ficassem então de quarentena, isolados nessa área que se chamava Gozém. E lá a pandemia não entrava. Como vocês podem ver, o lockdown resolve, desde os tempos antigos, sempre houve o lockdown. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, no Oriente, quando o Oriente foi atingido pela peste pneumobubônica. A peste pneumobubônica era um bacilo que entrava pelo nariz, contaminava o pulmão e matava as pessoas rapidamente. Um médico chinês radicado na Mongólia criou a primeira máscara e disse: olha, vamos usar a máscara, porque o vírus bate na máscara e ele não resiste muito tempo vivo fora do corpo de uma pessoa, do corpo humano. Então orientou o povo a usar a máscara e a ficar em casa. E foi decretado então em 1920 um lockdown. Já havia morrido 400 mil pessoas, e eles em 4 meses eles conseguiram contornar aquilo que tinha sido a maior peste que já tinha se abatido sobre o Oriente. O que eu estou querendo dizer a vocês é que o lockdown é a única maneira da gente se preservar. E o uso de máscaras. Não existe medicamento, existe essa prevenção, que é você usar máscaras, é você usar gel, é você fazer a lavagem das mãos e do rosto, estar sempre higienizado, para você então evitar a contaminação do seu corpo por esse vírus. E o lockdown é: fique em casa. Se você ficar dentro da sua casa, você não vai se contaminar e não vai contaminar outras pessoas. E fora isso, só a vacina. É preciso a vacina. Então eu concordo aí com os infectologistas, os mais respeitados do mundo inteiro, e muitos deles do Brasil, como Nicolau Nicoleles, que diz que precisa se fazer um lockdown completo no Brasil de 21 dias. Parar tudo. Então eu diria a esses comerciantes, essas pessoas que acham que se fechar a loja ele vai quebrar, você vai quebrar se não fizer o lockdown. Se não fizer o lockdown, você vai quebrar. Mesmo depois que consiga passar isso tudo, você nunca mais vai se recuperar. É preciso parar um tempo. É preciso entender essas coisas. Vocês veem aí, por exemplo, que antigamente se usava muito nas religiões fazer esse jejum para adorar a Deus. Hoje a medicina está aí dizendo: olha, o jejum era importante desde aquela época para limpar o corpo. E a forma que havia de fazer as pessoas entenderem isso era assimilando isso dentro da religião. Hoje você tem aí o jejum intermitente, que é um dos melhores tratamentos para a limpeza do corpo, para retirar as toxinas que fazem muito mal ao corpo humano. É preciso entender essas coisas. Então você que é comerciante, você que acha que tem que abrir, porque senão você vai quebrar, você vai quebrar, se não fechar. Além de que você vai colaborar para matar muita gente. Vai morrer muito mais pessoas do que o que já está morrendo. Nós já estamos aí matando mais de 2.000 por dia. Já se fala que vai se chegar a 5.000 por dia. Então é preciso parar de ser estúpido. É preciso parar de ser sem inteligência. E entender, e exigir, e pedir: faça o lockdown. Os países que fizeram isso já estão lá com seus comércios abertos, ninguém perdeu seus empregos e está andando de vento e popa. Posso citar vários. Não vou nem falar só da China, não.
Vamos falar do Vietnã, vamos falar da Tailândia, vamos falar da Nova Zelândia, vamos falar da Dinamarca, vamos falar da Noruega, vamos falar da Austrália e por aí afora. Aqui na América Latina tem um exemplo, é El Salvador. Fechou tudo logo no início, bloqueou tudo. E está lá o país hoje aberto, funcionando, continua bloqueado, ninguém sai, ninguém entra. Quem quiser ir hoje para esses países pode ir, mas vai sabendo que vai ficar 28 dias preso, para depois então circular no meio da população. É isso que nós precisamos fazer. Vamos parar de ser estúpidos, gente. Você que é comerciante, pare de ser bobo. Vá para a rua, mas não para elogiar o presidente da República, porque ele não merece o seu elogio. Vá para criticá-lo, exigir que ele dê dinheiro para vocês, para que vocês tenham uma ajuda emergencial para manter o seu comércio fechado, para que o Brasil possa então sair dessa praga, dessa pandemia. Era isso, meus amigos, que eu queria que vocês entendessem. E não se esqueçam, é bíblico, o lockdown é bíblico, está lá na Bíblia. Deus mandou Moisés fazer isso. Vocês talvez não saibam, mas Moisés foi o maior sanitarista antigo que a gente tem notícia. Moisés criou regras para o povo judeu que eram regras de higiene. É só você ler a Bíblia que você percebe isso. Então, meus amigos, vamos ter a cabeça no lugar, vamos pensar com a mente e não com as paixões. Lockdown já no Brasil inteiro por 21 dias é a única forma da gente fazer com que isso tudo pare e que o país volte à normalidade. Pensem nisso. Uma boa tarde a todos vocês.